A presença de uma figura lendária inspira o temor em uma sala repleta de renomados campeões do passado. Trata-se de Alexandre, o Grande. Ele derrotou o vasto Império Persa, atravessou terras macedônicas até a Índia e forjou o mundo helenístico com seus domínios territoriais. Neste vídeo, adentraremos a extraordinária vida de Alexandre, o Grande, o legendário conquistador do Egito e da Pérsia, cuja simples presença nas nações alheias significava derrota ou terror. Alexandre, o Grande, viu a luz do mundo em Pela, na Macedônia, no ano de 356 a.C. Ele pertencia à família de Filipe II e Olímpia, esta última sendo filha do rei do Épiro. Aristóteles desempenhou o papel de mentor para o jovem Alexandre dos seus 13 aos 16 anos, inspirando nele um profundo interesse pela filosofia, medicina e investigações científicas. No entanto, Alexandre se desviou do pensamento restrito de seu mestre, que advogava pela escravização dos não-gregos, e posteriormente, evoluiu em sua própria perspectiva. Enquanto seu pai, Filipe, sitiava Bizâncio, Alexandre liderou a Macedônia, onde venceu um grupo de trácios conhecidos como Maedi, no ano 340. Um ano mais tarde, seus pais se divorciaram após uma rixa que eclodiu durante a celebração do casamento de Filipe com sua nova esposa. Alexandre e sua mãe, então, partiram para o Épiro. Posteriormente, Alexandre se transferiu para a Ilíria, mas logo as divergências entre ele e seu pai foram superadas. No entanto, sua posição como herdeiro já havia sido comprometida. Tragicamente, Filipe foi assassinado em 336 a.C., o que abriu caminho para Alexandre assumir o trono sem encontrar nenhuma oposição significativa. Assumindo o papel de rei, ele tomou medidas enérgicas, eliminando todos os príncipes de Lincestis que estiveram envolvidos no assassinato de seu pai, bem como quaisquer potenciais rivais ou facções que pudessem se opor a seu reinado. Após essas execuções, Alexandre direcionou sua atenção para o sul, onde estabilizou a Tessália, e, na Assembleia da Liga de Corinto, foi nomeado generalíssimo para liderar a invasão da Ásia, um plano que já estava traçado por seu pai, Filipe. Durante seu retorno à Macedônia por Delfos, a sacerdotisa Pítica o proclamou invencível, e ele avançou para a Trácia em 335. Conquistou o passo de Chipre e derrotou os Tribali, atravessando o rio Danúbio e enfrentando os Getas. Alexandre então voltou-se para o oeste, onde esmagou a resistência da coalizão de ilírios que anteriormente havia invadido a Macedônia. Após essa campanha, circularam rumores de sua morte, o que resultou em uma revolta dos democratas tebanos. Outras cidades-estado gregas se uniram a Tebas, enquanto Atenas, influenciada por Demóstenes, ofereceu apoio. Em um período de apenas 14 dias, Alexandre percorreu 240 milhas da Ilíria a Tebas. Diante da resistência de Tebas, ele destruiu suas cidades e reduziu a própria cidade a escombros, poupando apenas os templos e a residência de Píndaro. Essa ação resultou na morte de mais de 6.000 pessoas, e os sobreviventes foram escravizados, o que levou outros estados gregos a se submeterem ao seu domínio. E assim, passo a passo, com o auxílio da liderança dos atenienses, Alexandre avançou. Estabeleceu guarnições macedonias em locais estratégicos, como Corinto, Calcis e a cidadela de Tebas, conhecida como Cadmeia. A expedição à Pérsia era um objetivo central para Alexandre, uma ideia que cresceu em sua mente desde jovem e que ele ardentemente desejou realizar. Além disso, ele reconhecia a necessidade da riqueza persa para manter o vasto exército que seu pai, Filipe, havia construído e para quitar uma dívida de 500 talentos. A vulnerabilidade do Império Persa ficou evidente quando Alexandre estudou a história dos 10.000 soldados da fortuna liderados por Agesilaus de Esparta. Após essa análise, ele acreditava que, com a ajuda de sua poderosa cavalaria, poderia enfrentar com êxito qualquer exército persa. Na primavera do ano 334, Alexandre atravessou os Dardanelos, deixando Antípater encarregado de uma força de mais de 13.000 homens. Alexandre comandava pessoalmente mais de 30.000 soldados de infantaria e mais de 5.000 cavaleiros. Dentre eles, aproximadamente 14.000 eram macedônios, com mais 7.000 sendo aliados da Liga Grega. Alexandre sabia que equilibrar seu exército exigia a combinação certa de unidades, incluindo arqueiros macedônios, arqueiros cretenses, trácios e homens de dardos de Agria.
Nas batalhas mais intensas, a cavalaria era a peça estratégica que utilizava, e ele recrutou diversos militares especializados em várias armas e táticas. Em junho de 334, Alexandre confrontou seu primeiro exército persa. Este exército persa era liderado por 3 sátrapas que planejavam eliminar Alexandre em um combate corpo a corpo, mas, quando a linha persa se quebrou, a vitória de Alexandre foi completa. Os mercenários gregos liderados por Dário, por sua vez, foram superados. Após a eliminação dos tiranos e a instauração de democracias em algumas regiões, a vitória de Alexandre sobre a Pérsia envolveu uma cuidadosa nomeação de líderes para controlar regiões estratégicas no reino, ocupando terras costeiras e desalojando seus inimigos. Sua campanha na Pérsia foi marcada por uma execução estratégica precisa, seguindo o plano delineado por seu pai para derrubar o Império Persa. Durante o inverno entre 334 e 333, Alexandre avançou para conquistar a Ásia Menor, a parte ocidental, subjugando as tribos Lícia e Pisídia. Ele avançou pelas linhas costeiras de Perga e, curiosamente, cortou o famoso nó de Górdio na Frígia, um ato que simbolizou sua determinação em governar a Ásia. Da Frígia, Alexandre avançou para a Capadócia e depois para a Cilícia, onde Dário, líder persa, havia acampado com seu exército ao longo do rio Pinaro, preparado para a batalha. Alexandre obteve uma vitória decisiva nesse confronto, que desencadeou uma revolta persa, levando Dário a fugir e deixando suas mulheres sob os cuidados cavaleirescos de Alexandre. A partir desse ponto, Alexandre desceu em direção ao sul, como a Síria e a Fenícia, com o objetivo de destruir a base de frota persa. A cidade fenícia enviou emissários para pedir paz a Alexandre, mas ele estava determinado a subjugar todo o Império Persa. Ele reiterou as demandas que havia feito à Grécia e exigiu uma rendição incondicional, proclamando-se senhor da Ásia. Após derrotar Byblos e Sidon, ele continuou em direção a Tiro, mas encontrou forte resistência por parte de uma tribo que habitava a entrada da cidade. Alexander empregou todas as suas artimanhas para sitiar Tiro, mas foi obstaculizado por mais de 7 meses pelos tirianos. Nesse ínterim, os persas voltaram a combater Antígono, o sátrapa da Frígia, e recuperaram várias cidades e ilhas. Por outro lado, Dário ofereceu uma proposta a Alexandre, sugerindo que ele tomasse posse das terras ao longo do Eufrates Ocidental. No entanto, Alexandre não demonstrou interesse e continuou a pressionar Tiro, que posteriormente conquistou. O cerco a Tiro representou a maior conquista militar de Alexandre, marcada por uma carnificina devastadora e a venda de mulheres e crianças como escravas. Deixando Parmênio para lidar com a terra dos tirianos, Alexandre avançou para o sul, encontrando pouca resistência até se deparar com forte oposição nas terras altas de Gaza, onde sofreu um ferimento no ombro durante a resistência. Devido a esse ferimento, ele se retirou para Jerusalém por um breve período. Em novembro de 332, Alexandre chegou ao Egito, onde foi calorosamente recebido pelas elites locais que se submeteram voluntariamente a ele, evitando assim o flagelo que teria acometido a nação. Alexander estabeleceu uma presença estável no Egito e demonstrou respeito à cultura local ao fazer sacrifícios ao deus touro egípcio Apis em Mênfis, vestindo um manto tradicional de faraó. Isso contribuiu para o apoio dos sacerdotes tradicionais e o reconhecimento de sua religião. No mesmo inverno, Alexandre se dedicou a organizar o Egito, instalando líderes estratégicos e investigando a causa da redução do fluxo do rio Nilo para encontrar uma solução duradoura para a economia da região. A captura do Egito por Alexandre foi o impulso necessário para consolidar seu domínio ao longo da costa do Mediterrâneo Oriental. Ele também avançou para a Babilônia, conquistando o reino e impondo sua vontade ao destruir o palácio e lugares de culto locais, subjugando a nação. No entanto, ele estava travando uma guerra pessoal, distante do roteiro de guerra que seu pai, Filipe, havia concebido. Pouco tempo depois, Dário da Pérsia faleceu, deixando o caminho aberto para que Alexandre fosse proclamado o grande rei, conforme indicado pela inscrição rodiana, que o intitulava como o Senhor da Ásia. A Índia estava na lista de conquistas de Alexandre. Em 327, ele reorganizou seu exército, atravessou o Hinduco e sitiou a Índia. Durante sua expedição, ele estrategicamente profanou lugares sagrados indianos, confrontou suas lideranças e impôs seu próprio estilo de adoração. Ele era conhecido por suas campanhas em locais desafiadores e temido em qualquer lugar onde seu nome fosse mencionado.
Ele governou como rei por apenas 12 anos e 8 meses, mas suas realizações só poderiam ter sido alcançadas por Alexandre. Em Babilônia, enquanto planejava melhorias no sistema de irrigação do rio Eufrates, Alexandre adoeceu. 10 dias depois, em junho de 323, ele faleceu. Seu corpo foi posteriormente resgatado e levado de volta ao Egito por Ptolomeu, que o colocou em um caixão dourado. Mesmo após sua morte sem um herdeiro ao trono, ele continuou a ser respeitado em todos os impérios como o grande rei cuja presença e ações tiveram um impacto duradouro em todo o mundo conhecido. E assim, exploramos um território de mistérios que desafia as fronteiras do conhecimento e nos leva a descobertas emocionantes a cada vídeo. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdo incrível como este, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo.